O processo é aquilo. Se ele não tiver dor, se ele não for difícil, você não vai ter história de sucesso para contar. O processo foi doloroso. E quando eu pego a São José, e eu falei para você que foi uma folha em branco, eu só tinha uma folha em branco e uma caneta, eu tô realizada com a história que eu tô escrevendo. Teve algum cliente, alguma obra, algum projeto a qual você atendeu que aquele projeto te deu muito orgulho da ação? Claro, com certeza todos você tem o privilégio, mas tem algum que te marcou que você fala assim, nossa, estamos ali naquele projeto, aquela história ali, eu tô fazendo parte dela. Aquela coisa que você passa na frente e fala assim, ó, eu tô ali. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, boa tarde a mais um Reinvente Podcast. E hoje a gente tem algo muito especial para compartilhar com vocês nessa mesa. Eu tô aqui junto com meu amigo Will. Olá, Flavinha, Gigi. Nesse podcast hoje vamos receber a Gi, que está aqui, que é lá da Casa dos Parafusos e Ferramentas São José. E a gente já estava aqui, né, batendo um papo, né? Já estava batendo um papo, fazendo um aquecimento aqui. A Gi já estava jogando na mesa algumas coisas pra gente. E a gente quer pegar esse gancho aí. Com certeza. Gi, seja bem-vinda. É um Obrigada. prazer te receber aqui. Fica à vontade, esse podcast é seu. A gente tem o prazer de te receber. É uma honra, né, poder ouvir um pouquinho da sua história, entender um pouquinho mais do parafuso. Isso. Ou será além do parafuso, hein? Além do parafuso, com certeza. Onde que o parafuso vai... É uma história. Onde que fica a roelinha do parafuso? A gente quer saber, né? Eu sei de uma coisa, essa história de hoje vai sustentar muitas construções que tá por aí no mercado, né, Gi? Seja bem-vinda, fica à vontade. Vou deixar o meu amigo Will se apresentar e depois, né, a Gi também tem aí a oportunidade de se apresentar, falar um pouquinho de quem ela é, o que é, né, a São José, um pouquinho mais sobre os parafusos e a gente vai bater um bate-papo aqui bem legal, né? Nosso intuito aqui é conectar realmente propósito, conectar histórias, porque é muito além do digital, né? Essa sala de podcast aqui recebe pessoas e também está disponível, né, para você trazer o seu podcast aqui para essa mesa. Nós entendemos que o digital ele vai muito além do que paredes, muito além do que simples espaços físicos, né? Ele é abrangente, ele vai aonde às vezes você ainda não pode chegar. A sua voz, o seu podcast, a sua mensagem, ela pode ir mais longe, se conectar negócios, né? Então hoje a gente está aqui conectado com a Gi, né, com a São José, por causa do propósito, por causa de uma conexão maior e através do digital. Então é um prazer ter vocês aqui, é um prazer ter a Gi, é um prazer ter o Will. Obrigado, Flavinha. É um prazer ter essa equipe maravilhosa que cuida desse podcast, né? Isso aí. E Will, a voz é com você. Bom, pessoal, muito boa tarde, ou qualquer horário que você estiver vendo isso. É um prazer estar aqui. Eu faço parte do time comercial aqui da Reinvente. É uma honra poder ter a Gigi aqui, uma pessoa que eu conheço desde que eu me conheço de gente. Desde que eu vi a Gi naquele comecinho dela, naquela portinha, suando, né? Não conseguindo, às vezes, respirar direito, porque tinha que entregar o que tinha para entregar, né? Eu acompanhei isso. Então, eu acho que é uma coisa, me conforta mais o pessoal do que o profissional ter a Gigi aqui nessa mesa comigo hoje. Porque eu sempre tive essa conversa um pouco de negócio com a Gi, desde que eu entrei nessa área do marketing, enfim e tal. Mas aqui é diferente, aqui eu vou conseguir ter um nível maior da Gigi. E Gi, eu quero que você se apresente, fique à vontade, quem você é, sabe? Eu acho que essa pergunta é difícil, né? Nossa. Pô, quem sou eu? Mas eu quero que você traga um pouquinho da sua visão e depois vou te deixar mais uma pergunta, a primeira pergunta depois da sua apresentação, que é: o que é a São José para você? E o que você vê a São José do momento que você começou ela até agora, nesse presente momento? Bom, é um prazer estar aqui com vocês todos. O convite veio, né? Eu fiquei muito feliz. Eu me chamo Gislene, eu tenho 40 anos e hoje eu estou à frente da São José. Assim, já respondendo a sua, o que é a São José para mim? Sim. A São José, ela foi uma empresa que eu, à frente de parafusos, com uma história de 25 anos, trabalhando
Não com parafusos, né? Que a gente fala que são elementos de fixação geral. Então, ele começa num parafuso, numa porca, numa arruela e por aí ele vai. Até a necessidade pessoal de cada cliente. E a São José, ela está comigo há 3 anos. Né? Ao longo desses 25, há 3 anos a São José está comigo. E eu estou tocando ela. A São José, ela começa em 60 metros quadrados. Hoje ela é um pavimento de 250 metros. A gente começa uma caminhada com uma agenda bem enxuta de clientes há 3 anos. Hoje a gente tem uma cartela de clientes que variam de um público de balcão a um público de uma multinacional. Eu atendo multinacionais, eu atendo a nível Brasil. E a São José, para mim, ela é além do parafuso. Ela não é o parafuso, né? Ela é a realização profissional. Né? Assim, é uma luta diária, é um trabalho feito diário. Então, eu acho que ela é o amor da minha vida. Ai, que legal. Uma relação de casamento com a São José. A São José virou minha relação de casamento. A São José me encontrou, né? Não foi nem eu que encontrei Exatamente. ela. É uma vocação, né, Gi? Quando você olha assim, a gente sabe que você começou a trabalhar no ramo de parafuso. Eu sei, né? Eu vou expor aqui a vida da Gi. Pode expor. Mas ela começou a trabalhar com parafuso e com essa indústria junto com o Paulo, né? Que foi quem trouxe... Não posso deixar de falar dele. Que trouxe ela pro... Ele já estava na indústria faz tempo, né? Paulo, que por sinal, tio seu também, né? Tio dela também. E ele envolveu ela nesse mercado e a Gi começou a ver a vocação dela nesse mercado. Desde muito novinha, desenrolada com a indústria. Na verdade, assim, quando eu começo com ele precisava de alguém para fazer nota, alguma coisa, assim, sabe? Ajudar mesmo. Na área administrativa. Exato. Só que, como o espaço da gente também era muito pequeno, a gente dividia uma sala que só cabiam 3 pessoas mesmo. Que, tipo, se um batesse a cadeira, o outro esbarrava no vizinho. E eu começo a ver eles trabalhando, né? Que era ele à frente, tinha mais uma pessoa e eu. E eu começo a ver ali o desenrolar deles. Só que na época eu tinha 17 anos. Né? Aí, de repente, do nada, eu me vejo caindo em vendas. E aquilo, a gente não teve uma formação, né? Porque acho que é vocação mesmo. Você vai ouvindo um falar e você vai tomando isso como exemplo. Aí o cliente te passa uma informação, pô, isso é muito válido. Você passa a passar essa informação para frente também. Então, assim, foi moldando, foi criando. E hoje, sim, hoje eu tenho muito mais firmeza, né, com esse meu cliente, quando eu vou passar uma informação para ele. E, assim, a alegria da minha vida. Minha filha segue meus passos. Uau. Minha filha comanda o meu comercial, William sabe. Uhum. E, assim, nossa, realização. Eu imagino. Por isso que eu falo, São José, é relação de amor mesmo. Quando iniciou lá, né, nos seus 17 anos, você imaginava um dia estar à frente desse negócio? Já era, assim, algo que você desejava um dia? Falar assim, não, um dia eu quero mexer com isso aqui a minha vida toda. Eu falo que com 17 anos a gente não tem muitas certezas na vida. Sim. Né? E eu aprendi o quê? A esperar. Eu escutei uma frase uns dias atrás e isso me impactou assim tremendamente. Quando você para de pensar, de querer tomar providências, você para, é Deus te parando porque é Ele que vai te guiar. Dali para frente, entrega para Ele que é com Ele. E eu tive disso. Eu cheguei ao longo dos meus 22 anos de carreira na empresa e aquilo eu não era mais feliz. Uhum. E eu sentei com meu ex-chefe, que era meu tio, mas assim, a gente nunca teve uma relação de família dentro da empresa, porque sempre fomos profissionais e ele me ensinou a ser profissional. E eu cheguei para ele, entreguei o meu crachá e joguei as claras. Não estou feliz mais. Eu não estando feliz, eu não consigo te entregar o que você precisa. Uau, que maturidade. Sabe? E assim, eu sempre falei que entre a empresa dele e a minha casa não existia um muro. Porque era um espaço só. Uhum. E assim, eu entreguei o crachá. Aquele dia eu falo que foi a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida.
né? Você olhar para si e falar assim, daqui para cá eu não subo mais. Sim. Então, tem um teto. Né? Depois de mim era ele. E eu entreguei o crachá. Eu trabalho para você mais 15 dias do próximo ano, para não te deixar na mão com os clientes de dezembro que entraram em férias, mas está aqui. Aí ele olha assim, meu Deus. Como assim? Você vai me deixar? Né? Porque assim, até então eu já estava à frente, né? Eu já dominava o campo dos clientes dele. Tem aquele cliente que chegava possesso. E era eu que ia lá, dava uma grudada nele. Falava, calma, vamos resolver, não esquenta a cabeça. Você tem que trabalhar sábado, domingo, é o feriado. Não tem problema, a gente resolve o problema e é isso. Então, de repente, ele toma esse baque. Aí ele olha pra minha cara e faz a seguinte pergunta, mas você vai fazer o que da sua vida? Vou trabalhar com parafuso. Não. O que você ia fazer da sua vida? Que é a pergunta que não fala, né? Pelo amor de Deus, o que você ia fazer? Que engraçado. Falei pra ele, eu vou virar dona de casa. Porque eu criei meus filhos dentro da tua empresa. E é engraçado, porque você imagina um depósito gigante, com parafuso porca, rubela, as caixas tudo aberta, e meus filhos nunca foram crianças nem de querer lá mexer, porque aquilo para eles era uma coisa tão normal, normal tão natural. Sabe, qualquer criança dentro da loja dele estaria se divertindo, tirando tudo do lugar. Meus filhos não. Então eu falei para ele, eu quero ser dona de casa. Aí ele olhou para mim e falou assim, não pode ser. Você tem muita coisa aí. Você não vai aguentar. Você trabalhou direto 22. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas tá aqui o crachá. A gente conversa. Aí ele virou para mim e falou assim, e se você montasse alguma coisa para você? Sabe quando você não tá mais para pensar? Aí eu só olhei para ele e falei assim, tá. Aí ele brincou comigo, ele falou assim, acho que eu vou montar uma outra loja, você não quer trabalhar numa outra unidade? Eu brinquei com ele, eu falei, fim de casamento, é divórcio, eu não quero mais trabalhar com você. Você não está entendendo, a minha decisão já está tomada. Decisão tomada. E o William sabe, eu demoro muito para tomar uma decisão. Mas quando eu tomo, ela está tomada. Aí ele, não, monta uma para você. Eu te dou uma ajuda inicial, né, assim, a gente vê um lugar. Sabe se tá descrente? Sim. Tá. Eu pego esse ponto, que era 60 metros quadrados. Eu tinha 8 prateleiras que eram dele, do depósito dele, que ele ia entregar também uma parte do depósito. Eu tinha caixinhas de parafusos quebradas, sujas, e assim, eu tive muito apoio da minha família, né, do esposo, dos meus filhos, e a gente começou essa jornada juntos. E aí, enfim, olhei um dia, pumba, primeiro dia dentro da São José. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, cara, não tem nada aqui dentro. Eu tinha martelo, estilete, eu não tinha como atender esse meu cliente, e assim, eu fui muito sincera com os meus clientes, né, porque eu termino com o Paulo, dia 15 de maio, dia 17 de maio, uma segunda-feira, eu tô dentro da São José, com um telefone, uma esperança, uma página em branco e uma caneta na mão para começar a escrever uma história. Esperando esse telefone tocar. Obviamente, meus clientes me procuraram, mas eles me procuraram pela outra empresa, porque eles precisavam tirar pedidos. E eu chegar para esse cliente e falar assim, hoje eu não posso te atender. Eu não faço mais parte da equipe. Eu estou numa nova empreitada. A minha empreitada se chama São José. Mas e agora? Agora é assim, você vai ligar lá na empresa, você vai procurar a pessoa tal, o teu pedido está separado na prateleira tal, e eu só vou poder ter a oportunidade de atender
pro próximo mês. Gi, sem problema. Então faz o seguinte. Eu vou pegar esse pedido que tá lá, que tá pronto, mas anota o meu pedido, porque pro mês que vem você já vai ter um pedido meu. E ali se iniciaram as primeiras vendas. E você tirou praticamente os clientes daquela outra unidade, daquela outra loja, né? Então, não foi uma retirada, né? Assim, como a gente sempre foi muito sincero um com o outro, a gente não teve jogo sujo, né? Então, assim, ele sabia que eu atenderia esses clientes. Tanto é que assim, a gente trabalha em paralelo ainda hoje, né? Um ajudando o outro. Eu, às vezes, eu preciso de coisas, de material com ele precisa de material comigo. Então, assim, é um paralelo. Saiu de chefe para fornecedor, quase. Cara, saiu de chefe não para fornecedor, mas para parceiro, sabe? Legal. Então é aquilo, a gente travou uma parceria aí. E a gente caminha junto nessa parceria. Então, a São José em si tem uma média de 3 anos. Tem, a São José tem 3 anos. E assim, esses clientes vieram, então é aquilo, pô, eu não tenho para te atender, ó, mas pega lá, porque lá eles têm, sabe? Então, e foi trabalhando assim, dessa mesma maneira. E praticamente essa cartela que eu acabava atendendo com ele, eu atendo hoje pelo São José. Uma coisa que a Gi falou que me chama a atenção, ela se parece um pouco comigo, assim, quando eu vejo a história dela, porque ela, com a indústria do parafuso, que ela entrou lá com 17 anos, novinha, foi jogada lá no meio, e ela sempre foi muito curiosa, que nem eu. E eu também fui jogado na área do marketing, por um acaso, e eu comecei com curiosidade a aprender as coisas. Eu me arrisco a dizer, conhecendo o Paulo também de perto, que a Gi tem mais conhecimento de indústria do que o próprio Paulo. Porque uma vez eu estava com a Gi, acho que na loja dela, ela pegou um parafuso e ela me ensinou, me deu uma aula, assim. Foi o dia que eu falei para ela, Gislene, você pode ser uma infoprodutora absurda. Porque ela pegou o parafuso e falou assim, ó, isso aqui tem um banho de não sei o que diferente, que ela tinha feito uma venda de um parafuso. E aí o fornecedor falou assim, esse parafuso aqui não é de chumbo, ele é de ferro. Aí ela pegou, fez um vídeo pro cara explicando, ó, eu vou pegar um imã para te explicar como que o banho é diferente um do outro, não sei o que. Cara, eu fiquei maravilhado com aquele negócio. Eu falei, Gislene, você é professora de parafuso, cara. Porque aquilo, eu até conto um pouquinho desse caso. Esse caso foi muito bom. Existem as máquinas, né? Essas máquinas é aquilo. A mesma máquina que vai sair, por exemplo, um parafuso desse, ele vai sair um parafuso de uma outra matéria-prima. E o cliente, na verdade, ele estava questionando porque o parafuso dele era um parafuso de inox, né? Então, assim, é uma matéria-prima nobre, dentre as outras. E o que acontece? Esse torno, ele trabalha ali o tempo todo. Ou seja, entrou esse modelo para fazer, isso aqui é né, no caso aqui é um material de aço liga. Entrou um material de inox, esse torno ele não é limpo. Né? A matéria-prima está ali para ir trabalhando. E possivelmente o que acontece? Saiu um parafuso de ferro, entra o parafuso dele de inox. No caso, esse torno que foi feito, ele fica imantado. Né? Então, quando ele chega no meu cliente, né, pelo inox ser uma matéria-prima nobre, ele foi com o ímã. Inox não gruda em ímã. Né? E acabou que estava tendo. Aquilo puxava. Aí eu falei, mas o que está acontecendo? Aí vai agir para a fábrica. Gente, o que está acontecendo? O cliente está reclamando, tal, que não sei o quê. Aí que eles me explicaram. Aí eles foi passado isso para o cliente. Aí eu peguei e fiz um vídeo para o cliente. Peguei um parafuso, no caso, um ferro 1020. Peguei um ímã. Então aquilo puxava assim de trazer. O dele não, o dele só encostava. Mas é porque a peça está imantada pelo próprio trabalho do torno, né? O resto daquele ferro que ficou. Ela fica ali, magnetizada praticamente. Ficou magnetizada. Aí o William chega e eu tava gravando esse vídeo pro cliente, explicando. Falei, olha, aconteceu isso aí ele achou uma barata. Cara, eu fiquei encantado com aquele negócio. Eu imagino. Ô Gi, mas por que São José? Da onde que nasceu o nome São José? São José vem pelo bairro, né? E hoje eu estou num bairro que chama Vila São José. E aí, assim, eu falo que esse meu logo é muito legal, porque
Aí ele tem toda uma história, né? Se eu pegar ali em cima, onde está o casa, o meu A é uma casa. O meu ponto vermelho dentro é um sextavado, é uma cabeça de um parafuso, né? E São José, além dele ser um bairro, ele é um bairro muito tradicional, onde eu tô, ele é um bairro antigo. Então, o desenho da letra, ele tem essa história de uma letra mais antiga. Então, tudo aí tem um quesinho, um significado, uma historinha. né? É. Por isso que é muito além das marcas, né? A gente precisa entender o que tem por trás, né? É. Porque poderia ser várias coisas, mas não, tem uma história ali por trás. Eu amei ali o casa, principalmente, com a casa, com o parafuso, ficou muito bacana. O que eu acho legal no logo dela é o seguinte, quando a gente fala de marketing, a pessoa começa a empreender e fica batendo cabeça, né? Ah, eu vou fazer um logo XYZ, não sei o quê, fazer um puta estudo de logo. Ela não, ela tem um logo familiar. Só que o logo pra ela, fala por ela, né? Sim. É uma casa, é um negócio familiar, é um negócio que você vai se sentir em casa. Identifica na hora, né? Identifica na hora. É. A simplicidade, o menos é mais. O menos é mais. Eu acho que marketing pra mim é isso. Não precisa, né, criar algo estrondoroso. A gente só precisa estar atento realmente aos detalhes, né? Exatamente. E faz parte da nossa história. Você tá ali no São José. Assim, foi pensado vários nomes, né? Hoje você criar um nome, vamos juntar nomes e tal. Não, foi no objetivo. Qual que é o bairro? Cara, por que esse bairro, né? E mesmo que você mude de bairro, né? Ele é um centro, sabe? Ele é uma coisa ali... Tem aonde nasceu, Tem onde nasceu, cara. Eu acho legal manter, porque assim, eu vou mudar, vou colocar minha loja, sei lá, em outro bairro. Mas onde nasceu, a minha origem é São José, então vou manter. É a origem. Gi, e hoje, você olha assim, depois, né, dessa construção, desses 25 anos praticamente, e você se sente realizada com tudo isso que você está construindo? Qual que é a visão que você tem hoje, olhando assim, e falar assim, uau, aconteceu algo que talvez eu nem esperava que acontecesse, né? No meio da trajetória ali, Deus te surpreende com um presente que é a São José. Como que é agir hoje, olhando para trás, assim, para o processo? Porque é fácil a gente falar dos 25 anos, mas só você sabe o preço que você pagou. O que fez você permanecer, sustentar e falar assim, não, eu quero parar, eu quero voltar para casa. Você voltou para casa dos parafusos, né? Mas eu consegui, eu tô rompendo, eu tô crescendo, a minha empresa tá expandindo. Foi algo que você falou que para mim tem muito significado, os meus filhos estão ali comigo. Né? É minha casa, a gente está junto construindo isso. Não é só o sonho da Gi, né? Você vê que é algo muito maior que está por trás da São José. Fala um pouquinho, como que você enxerga hoje, olhando para trás, assim, valeu a pena todo o processo que passou? Você pagaria aquele preço de novo para ter a São José hoje com você? E a sua família juntos nesse propósito que vocês têm? O processo é aquilo. Se ele não tiver dor, se ele não for difícil, você não vai ter história de sucesso para contar. E o processo foi doloroso. E quando eu pego a São José, e eu falei para você que foi uma folha em branco, eu só tinha uma folha em branco e uma caneta, eu estou realizada com a história que eu estou escrevendo. Porque, assim, não foi uma história dada. Não foi uma história que começou com 3 pontinhos. Não. Foi uma história que teve um ponto final. E começou. Hoje, dia tal, começa São José. Sabe? Assim, você ter a credibilidade de clientes, né? Que eu atendo clientes muito grandes, clientes em potencial. Eu atendo offshores, eu atendo indústria têxtil. Eu atendo indústria têxtil na região norte do nosso país. Eu atendo indústrias multinacionais. Sabe? Então, assim, você saber que pelo pouco tempo que você tem, essas pessoas te dão essa credibilidade. Então, isso já é, sabe, aquela coisa assim que você olha e fala assim, Deus, obrigado. Sua filha está feliz. Sabe? Então, assim, eu acho que a minha história, eu não posso falar, escrever a história está linda. Não, ela está sendo escrita. E eu estou muito feliz. Eu tô escrevendo. E onde você vê agora, quando você imagina São José, 5 anos pra frente? Para 5 anos? Maior.
maior. Eu tenho propósitos de aumentar a equipe. Eu acredito que eu consiga agregar mais ao bairro, né? Porque é aquilo que eu falo. O mesmo tratamento que o meu cliente da multinacional ele tem, dessas construtoras gigantes que eu atendo, esse cliente tem. O meu cliente do balcão, que ele for lá para comprar 10 parafusinhos, 10 buchinhas, o atendimento é por igual. Porque não é sobre o faturamento que você tem, ou quanto cada cliente traz para o seu negócio, né? Não, esse cliente, para você ter ideia, esse cliente do balcão, água, chá e café, nunca fica sem. Então ele é acolhido. E eles tomam tudo, né? Que eu fiquei sabendo. O chazinho é bom lá. Vamos lá pra tomar um chazinho. O chazinho é bom. Por lá, né, Will? Eu passo lá sempre. O Will passa por lá sempre. Sabe? Então esse cliente ele é acolhido. Então, assim, eu tenho propósito de poder crescer com a empresa. Que a empresa ainda cresça muito. Hoje eu tenho uma pergunta, que acho que a gente estava falando até antes da gente começar a gravar, né? Desculpa. A gente está falando de uma indústria que ela é, na sua maioria, masculina. Homens que estão liderando um mercado de construção. Eu já trabalhei com mercado de construção, eu sei que a fatia masculina é muito grande. Uhum. É raridade você ver uma mulher encabeçando. E eu quero te perguntar, desafios para você viver nesse mercado e atender um cliente que está esperando uma voz masculina do outro lado do telefone para poder fornecer para ele. E ouve uma voz doce de uma menina de 1,5 m. William, por favor. Eu tenho não entendi por que ele destacou isso. Só para fazer uma gracinha, vai. Os desafios é gigante. Porque aquilo é um mercado dominado por homens. Né? Assim, as mulheres hoje, a gente está se superando a cada ano e assim, a gente enfrenta muita coisa. Acharam que a gente era o sexo frágil, mas nós não é o sexo frágil, a gente é o sexo forte dessa história. Vocês estão enganados. E os desafios são diários. Infelizmente, eu já tive casos de cliente ligar e falar assim, olha, eu quero falar com um homem que entenda. E eu falar para ele, infelizmente, é eu que vou te ajudar. E vai dar super bom isso. Sabe? Então, assim, é questão mesmo de credibilidade, você saber fazer seu trabalho, você ser um bom profissional, né? Você passar essa confiança para o cliente, porque às vezes ele também chega, né, com aquele pé atrás, pô, mas será que isso vai dar certo? E no fim, assim, quando você é um bom profissional, você passa confiança, você dá credibilidade, você tem esse cliente com você. Exato. Sabe? Independente de homem, mulher, não, você vai passar. E de repente acontece, né? Dele falar, vem aqui na obra que eu vou te apresentar o projeto. Aí chega, meio metro. Mas é super válido. Gi, você trouxe alguns parafusos, né, pra gente conhecer. Isso. E eu tô aqui olhando para eles e pensando, pra que serve esse parafuso? Eu também estava me perguntando. Eu já fiz essa pergunta para ela, acho que uma vez, só que eu não guardei a explicação. Então. Eu quero te dar a oportunidade aí de você falar um pouquinho, né, desse material que você trouxe, nos apresentar. Tem outros aqui também. Você pode ficar à vontade, compartilha aí com a gente um pouquinho sobre os parafusos. Então, o parafuso, ele é um nicho muito grande, né? Então, assim, ele não para numa medida, ele não para num comprimento. Ele é uma coisa enorme. Então, assim, esse mesmo parafuso aqui, ele vai para uma máquina. Mas esse mesmo parafuso, às vezes ele vai para uma estrutura de um telhado. Esse mesmo modelo de parafuso, ele vai te atender uma ponte, né? Eu não tenho um modelo, eu tenho um nicho, eu tenho vários. Então, esse meu material, ele vai partir da onde? Da manutenção de uma máquina, da manutenção de uma estrutura metálica, até uma usina, até uma moenda, né? Então, assim, ele vai para campo, ele vai para uma indústria eólica de energia no Nordeste. Então, assim, ele é um mercado gigante. Todo mundo fala que a hora que é muito engraçado isso. Tem um bichinho que ele chama parafuso. E quando ele te pica, você não larga mais dele. Então, assim, é uma indústria. E cada cliente é um cliente. Né? Porque cada cliente ele vai chegar com uma necessidade. Por exemplo,
isso aqui não é material que eu tenho em prateleira. Meu cliente de balcão, ele não vai, dificilmente ele vai chegar atrás de um item desse, né? Então, esse aqui não, esse aqui são itens específicos para cada cliente, né? Eu vou ter cliente que vai virar para mim e falar assim, Gi, a máquina que eu tenho, a cabeça é metade. Então, a gente trabalha em cima de projetos. Cada projeto então, até é um o parafuso se encaixa dentro do projeto, as medidas, o diâmetro. Sim, porque cada cliente, eu costumo dizer, cada cliente é exclusivo. Né? Ele tem algo a ser resolvido. Então, às vezes, nem tudo que eu tenho de prateleira vai atender esse cliente, que é a parte que a gente parte para a industrialização desse produto. Né? Esse então, aí assim, é o famoso sextavado, né? Que ele tem 6 cortes na cabeça. Então, William, você errou. Eu chutei, achei que ia acertar. Isso aqui é o que a gente chama de parafuso Allen. Né? Então, ele vem com um sextavado interno. Isso aqui, por quê? A máquina que ele vai, às vezes, ele não vai ter onde colocar, vamos supor, isso aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é um sextavado, William. Agora que você acertou, hein? Boa. Tá? Então, ele vai ter que trabalhar internamente. É onde ele vem com essa chave por dentro. Ah, tá. Entendi. Ó. Entendi. É para encaixar. Atrapalha o funcionamento da máquina. Exatamente. Esse aqui foi um dos meus itens que eu atendi numa indústria. Numa construtora em Minas, que eles estavam fazendo torres de transmissão. Então, esse também é um caso de um cliente específico, né? Que o banho dele, ó, é diferente dos outros, porque ele precisava ficar em tempo, então ele tem um outro tipo de tratamento. Então, assim, cada cliente é um cliente, ele é exclusivo. E falando sobre isso, Gi, teve algum cliente, alguma obra, algum projeto a qual você atendeu que aquele projeto te deu muito orgulho da ação? Claro, com certeza todos você tem o privilégio, mas tem algum que te marcou que você fala assim, nossa, estamos ali naquele projeto, aquela história ali, eu tô fazendo parte dela. Aquela coisa que você passa na frente e fala assim, ó, eu tô ali. O parafuso tá sustentando aquilo ali. Teve. Eu atendi uma obra num estádio, né? Acho que não cabe agora a gente entrar em detalhes, mas eu atendi e era para uma cobertura e era um projeto estrondoso. E eu falei, cara, te dá aquele frio na barriga de você falar assim, mas tô dentro, tô fora, vão aceitar a proposta, não vão, aceitaram a proposta. E assim, foi um trabalho muito bacana, muito bacana. A minha filha, que hoje era para ela estar aqui, mas ela à frente do meu comercial lá, então assim, não deu para ela estar vindo. Ela, acho que era a parte fundamental para tratar sobre isso, porque ela pega projetos muito bacanas, assim. Ela vai Foi ela que fechou? Tem medo de fechar o negócio. Foi. Ela vai à frente, aí assim, quando ela dá aquela... Aí eu olho pro lado, ela fala assim, mãe... Aí eu já corro e assumo com ela. Uau. Mas assim, a gente teve projetos. Eu atendi um cliente agora, início de setembro também, que era uma multinacional. Era um projeto que a gente vinha há um ano, né? Olha, precisa trabalhar assim, tal. E eu atendi eles com 120 mil parafusos. Uau. E assim, então foi um projeto muito bacana. Eles foram um desafio gigante, mas deu certo. Mas é isso, né? Um ano trabalhando em um projeto, 120 mil parafusos, mais um ano de processo. Um ano de processo, porque é documentação, né? Vai a cotação, volta essa cotação, olha, vamos ajustar nisso. Por quê? Era um material que o cliente pegava em Israel e ele queria estar nacionalizando esse material. Então, assim, ali foi um projeto também muito bacana. E deu certo. Esse José não atender. Nossa. Ô, Gi, e hoje, se alguém quiser contratar você, contratar seu serviço, conhecer seus parafusos, como que faz para encontrar você? Então, a gente está com o site, tem o sãojoseparafusos.com.br. Estamos nas redes sociais também, com o @SãoJoséParafusos. Tem o site, tem os telefones, tem o comercial. Nós vamos deixar na descrição do vídeo. O site lá tá tudo certinho. Aí em conta, bate com a equipe lá, bate com o comercial, se não resolve, procura eu que eu não resolvo. Essa é quem entende. Ó, já fica sabendo que é essa quem entende, tá? Todo mundo
mundo vai querer falar com a Gi agora. Exatamente. Mas a equipe que tá lá é bem bacana. Mas uma coisa que eu queria perguntar. Lá atrás, daquela ideia inicial que você teve, na hora que você pediu a conta aqui, que você queria virar dona de casa, mas aí você foi para empreender. Você conseguiu alinhar as duas coisas ou não? Cara, eu vou te contar uma coisa. A mulher, ela é genial, porque ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Ela faz. Tá? Eu nunca deixei de ser dona de casa, porque eu sempre fui dona de casa. E aí passei a ser dona de casa e de casas de parafuso. Exato, dona de 2 casas. Hoje eu tenho 2 casas. Não, deu certo. Que bom, fico feliz. Deu tanto certo que hoje os filhos estão com ela, né? Exatamente. Junto, que eu acho que é algo... que a maioria, né, eu vejo, né, pelo que eu presencio, muitas das vezes os filhos não querem seguir, né? Principalmente a área profissional que os pais construíram, ou os mesmos negócios, ou tocar os negócios dos pais, né? A gente vê muito isso. Mas eu imagino que tem Ela falou isso no início, né? Meus filhos estão ali comigo. Existe um sabor diferente, né? Porque eles não simplesmente me viram ali naquele negócio, igual estávamos comentando, correndo pelos corredores enquanto era bebê. Eles viveram aquilo ali a tal ponto que hoje eles fazem parte de toda a construção que nós temos, né? Eu acho que assim, enche a gente de orgulho. Porque a gente vê... Eu, ao longo da minha carreira, eu vi muitas empresas fechar, né? Quando a cabeça entrega ali, vem a falecer alguma coisa. E assim, você vê filhos, vende a toco de banana, sabe? Esse processo é muito difícil de transição, né? Esse processo de transição, sabe? E assim, ver meus filhos ali, sabe? Eles acreditam naquilo, eles estão à frente. Minha filha é extremamente, sabe? Pegou, vestiu a camisa da empresa. Então, assim, é orgulho demais. É orgulho. É um pedacinho, assim, de 3 anos, mas bem feito, bem escrito. E você imaginava que a Bárbara vestiria a camisa dessa forma? Porque você era a cabeça da empresa, a gente sabe. E já passou pela sua cabeça de falar assim, meu Deus, antes da Bárbara assumir, cara, se eu ficar doente, acabou a empresa. E agora você tem essa coisa de... Eu tenho um relax, Você ser mais relaxada, falar assim, cara, eu posso me ausentar um pouquinho, que nem vim no podcast dar uma entrevista. Porque a minha filha tá tocando no comercial. Minha filha tá tocando. Toca o comercial, toca a equipe. E é isso. Então, assim, me dá essa coisa de falar, tá vendo? Eu queria um descanso para virar dona de casa. Eu tenho um descanso. E assim, eu sei que eu posso... Eu tenho uma equipe muito boa, eu sei que eu posso me ausentar, que eles vão dar conta para mim. Que legal. É bem bacana, isso assim é gratificante. É você olhar e falar assim, Deus está fazendo um carinho assim na sua cabeça. Tô cuidando de tudo, né, como sempre. Com certeza. Gi, se você pudesse hoje deixar uma mensagem para quem está iniciando a empreender, quem começando, né, tá lá 25 anos atrás, começando a passar esse processo desafiador, que empreender é desafiador, né? A gente tem que ter uma visão muito clara do que a gente quer, onde a gente quer chegar, tem que ter um propósito, igual você falou, daqui 5 anos eu quero estar muito maior, mas eu quero promover o bairro onde eu estou. Eu quero que as pessoas cresçam, né? Eu quero não é só uma visão de eu quero prosperar, eu quero ser um agente de prosperidade onde eu estou, onde a São José está. Mas se você pudesse deixar uma mensagem assim para quem está iniciando, está começando a empreender, qual seria? Não desistir, ser leal, ter objetivos. Né? Porque se você não tiver objetivo, você não tiver foco, você vai se perder no meio desse caminho. Consciência, porque tudo vem. Então você precisa ter consciência de como você vai trabalhar todas essas propostas. Fala não, porque todos vão querer o seu sim. Eu imagino quantos não você falou no meio desse trajeto. Com certeza. Porque muitos vão querer sim, 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 sim e amém. Não, então se impor. Acho que você tem que se impor. Uau. Acho que é essa a mensagem. E não desistir. É luta todo dia. A luta ela é diária. Todo mundo te conhece, né? Aquela baixinha que tem pulso firme, né? A gente sabe.
Tem que ter, porque é o que eu falei, né? Se faltou tamanho, sobrou garganta. Então... tenho que usar o que eu tenho. Eu tenho que usar as armas que eu tenho. E tem, viu? Gargantinha boa da menina. Não. Eu falo, é engraçado porque às vezes eu passo pelo balcão e eu tenho cliente que fala, Gi, dá uma parada aqui, vem negociar comigo. Eu volto, eu posso estar com o cliente lá dentro, mas eu volto, vou lá, falo com esse cliente. O que você está precisando? Dá uma melhorada aqui. Mas claro que nós melhor. Tem que melhorar. A cliente tem que sair daqui com café tomado, mas tem que estar feliz também, né? É bacana. Isso aí. Legal. Will, que presente que você presente. trouxe hoje, hein? É um amor, né, de pessoa? É maravilhosa. Tô mais ainda apaixonadas em parafuso, mas principalmente por causa da sua história, né? Exatamente. A gente tem algo na Reinvent que a gente ama, é se conectar com pessoas que têm propósito, se conectar com histórias, né? Conhecer o processo, porque aqui a gente tem muitas histórias de sucesso nessa mesa, mas a gente traz aqui justamente para entender como foi os 25 anos. Exato. Por que você decidiu, por que você chegou até aqui? A gente conhecer hoje a sua história, para nós é um presente, né? A gente está mais ainda conectada com você, né? Eu acredito que dia 28 você vai estar aqui junto com a gente no nosso evento. Com certeza, já cobrei. E já deixo aqui o meu convite para vocês, muito especial, para acompanhar através do nosso canal, né? Nós vamos transmitir o evento e vai ser algo muito legal, vai ter várias histórias de sucesso, várias histórias de pessoas que construíram também a partir do processo e estão aí vivendo o seu propósito, assim como a Gi, né? Assim como a São José. E que bom ter você aqui, receber você aqui. Já fica o convite para você voltar sempre que você quiser, né? Porque esse espaço aqui é um espaço realmente para dar voz para o seu negócio, né? Para que mais pessoas possam conhecer, além dos parafusos, aquilo que você leva. Estrutura, né? Eu vejo que ela é uma mulher muito bem estruturada. Ela falou assim, eu demoro para tomar uma decisão, mas quando eu tomo... Isso é bíblico, né? Com certeza. E é o parafuso, né? Você vai rodando, mas quando encaixa... É isso. Decisão tomada. Exatamente. Gi, obrigada por vir participar do Reinvent. Esteja sempre aqui junto, pertinho da gente, porque é algo muito legal a gente entender que existe um propósito por trás dos parafusos e que você é essa pessoa que leva, que impulsiona, que leva essa mensagem para outros lugares, que você chegue assim com o seu negócio e em obras grandiosas, né? Que os projetos para 5 anos sejam ainda maiores do que aquilo que você sonhou. Will, obrigada por essa conexão. Imagina. Reinvent ganhou um presentinho, eu tô feliz. Eu que agradeço. Isso aí, galera. Aqui. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Obrigada a vocês. Que assistiram. Gente, estamos obrigada, felizes. Viu? Compartilha esse podcast aqui com mais pessoas. Isso aí. Porque o nosso objetivo, o nosso propósito é que você esteja conectado e a gente conecte com mais pessoas. Uhul!